Como transformar pouco dinheiro em rendimentos perpétuos, para você ter cada vez mais dinheiro chegando na sua conta com dia, data e hora para você receber e simplesmente fazer pouco se transformar em uma grande fortuna. Se você gostaria muito de ter essa resposta nessa pequena apresentação, vou compartilhar isso com você. E te digo, eu não vou te vender nada aqui. Eu só quero é que você tenha a chance de mudar essa sua situação financeira atual e comece a fazer pouco dinheiro se transformar em uma grande fortuna. E lá no final tem uma surpresinha para você, tá bom? Então, olha só, meu nome é Helena Rodrigues, eu sou uma contadora especializada em investimentos. E ao longo de mais de 20 anos, eu tenho ajudado diversas pessoas a conseguir ter esse resultado aqui. Isso aqui é um extrato bancário de um dos meus eh, mentorados, e ele trouxe aí para gente, somente durante o ano 2020, tá? Entre o período de 4 de maio de 2020 até 21 de dezembro daquele mesmo ano, mais de 21 rendimentos que ele recebeu diretamente na conta dele, sem interferência de pessoas, sem precisar pagar nenhuma taxa, nenhum tipo de imposto, tá? Além do que foi proposto, ok? E simplesmente ele próprio decidiu qual era o investimento que ele queria fazer, com quanto de dinheiro ele tinha disponível e viu esse dinheiro crescer e multiplicar em menos de 9 meses. E essa pessoa simplesmente tem conseguido angariar muito mais resultados do que você consegue ver aqui nessa tela, tá? Porque ao longo desse período, aqueles 21 rendimentos que foi aplicado em 8 empresas continuou chegando continuamente por inúmeros anos. Só naquele ano 2020, ele fechou o ano com mais de R$ 1.556,88 de rendimentos que chegou diretamente na conta bancária dele. E pasme, para ele ter esse dinheiro, ele apenas na sua mão, né, apenas investiu R$ 360 naquele mesmo ano. Tá? Isso permitiu que ele não só aumentasse a cada 11 dias uma nova fonte de renda, de dinheiro chegando na conta dele, quanto também ele tivesse a oportunidade de, por ele próprio, seguindo e replicando esse caminho, fazer aquele mesmo dinheiro investido R$ 360 em 2020, já quase 4 anos depois, se multiplicar 17 vezes e proporcionar R$ 6.274,67 recebidos diretamente na conta. Então, talvez para você, olha, hoje, para esses resultados, talvez você fale, nossa, mas que legal isso aí, eu gostaria de ter isso. Como é que eu faço? Bom, para você ter isso, não é muito difícil. Por quê? Porque se você tiver um pouquinho de ajuda para você investir pouco, tá? No caminho que vai realmente criar fortuna para você, sem que você tenha que participar disso, de uma forma que você vai gastar muito seu tempo, você tem que parar a sua vida aqui na frente de uma tela, buscando, garimpando novas oportunidades, simplesmente facilitaria muito. E ainda por cima, colocando o governo como um sócio seu. Em vez de você que sempre paga impostos, dessa vez você ter a chance de receber. Por que não? Como é o que aconteceu aqui com uma das minhas mentoradas, né? Então, são 12 anos que ela vem replicando esse método e cada vez mais ela vem acumulando cada vez mais rendimentos livres de impostos e chegando nesse resultado aqui de imposto de renda a restituir. Não só o imposto de renda, mas INSS, mais de 200 outras despesas que a gente paga todo santo dia, não faz a menor ideia que pode sim receber esse dinheiro de volta, e ela tem colocado esses dinheiros cada vez mais no bolso, não só ela, mas vários outros. Então, para você hoje, chegar nesse resultado não é tão difícil, talvez você já tenha tentado, que essas pessoas aqui já tentou, fazer o dinheiro multiplicar e render por si próprio, tá? Através de diquinhas, seguindo estratégias, ouvindo conselhos lá do seu gerente de banco, indicações de um analista ou outro, ou alguém assim, tá? E você simplesmente pode ter chegado no mesmo lugar que essas pessoas já estavam, que é perdendo cada vez mais dinheiro, sem saber por que que perdeu, como é que evita perder, tá? E antes até que pudesse ter lidado com essa situação, já vinha também uma outra perda que causa ainda mais prejuízos, que é a perda burocrática com impostos. Né? Então, infelizmente, muitas vezes esses investimentos que são ditos por aí como os excelentes, os da moda, eles não passam pelo crivo, pela aprovação legal. E isso deixa você exposto, principalmente porque você não tem esse filtro, não tem esse conhecimento antes de investir, exposto a diversos riscos desnecessários e fora não, há uma quantidade enorme de transtornos
que são absolutamente desnecessários, como, por exemplo, bloqueio, restrição do seu CPF, a ponto de você não conseguir usar o seu CPF sequer para pagar uma conta, né? Transferir um dinheiro, então, pode esquecer. Então, tudo isso são cenários que você pode evitar. Como? Aprendendo simplesmente como fazer o seu dinheiro multiplicar do jeito certo e trazer para você excelentes resultados. Então, pouco se transformar em uma pequena fortuna. E hoje não existe ferramenta melhor, tá, do que a própria declaração de imposto de renda. Sim, para muitas pessoas a declaração de imposto de renda é um bicho de sete cabeças, é uma coisa horrorosa, burocrática, enjoada, que todo santo ano tem que fazer, que elas nem sabem por quê e para quê, mas todo ano tem que cumprir com sua obrigação, principalmente se elas não estão dentro das faixas de isenção. A questão é que, mesmo que você estiver dentro ou você não se aplicar a elas, eu vou te falar uma coisa: a própria declaração de imposto de renda serve como um GPS, um guia, tá? Para mostrar como é que você faz a sua riqueza. Então, se em algum momento da sua vida você já desejou ter um pouco mais de dinheiro, tá? Talvez não seja para você se mostrar, né, para os outros, sair ostentando por aí, mas para você ter mais conforto financeiro, para você ficar tranquilo com essa situação, é bem provável que você já tenha pensado, poxa, mas como é que eu vou fazer? E eu te digo que o como é muito mais simples do que você imagina. Então, a declaração de imposto de rendas, quando ela é bem utilizada junto com os instrumentos legais, ela proporciona sim para você isso, que é o que o 1% da população tem feito. Esse pessoal tem conseguido fazer o dinheiro deles crescer e multiplicar cada vez mais. E muitas vezes, sabe como? Utilizando aquilo que a população mais pobre, quem tá na faixa de 0 até 5 mil reais, tá? Dependendo do lugar do país, mesmo que você ganhe até mais que isso, você vive numa sociedade que é muito cara de se viver e de baixíssimos recursos. Então, mesmo que você hoje, tá, esteja na faixa de renda, dependendo do lugar de país, superior a 5 mil reais, infelizmente, pode ser que da maneira como você hoje está acostumado a lidar com o seu dinheiro, você esteja pagando muitas vezes mais caro do que você deveria, enriquecendo o bolso de alguém. E, em detrimento a isso, alguém está ficando rico e você nada. Mesmo que você trabalhe duro e muito para você conseguir colocar mais dinheiro no seu bolso. Então, isso, infelizmente, não é uma questão simples que a gente pode delegar para um governo, para alguma autoridade, para alguma instituição para resolver essa questão de desigualdade social. Eu te falo o seguinte: essa situação financeira afeta principalmente você de uma maneira muito personalizada, vai afetar outra pessoa de outra maneira personalizada, que só atende àquele caso, ao seu caso, ao caso específico de outra pessoa. Então, quem melhor para cuidar desse assunto do que você? Tá certo? Então, diante dessa situação, eu te convido para você melhorar de uma vez por todas o seu relacionamento com o seu dinheiro e entender onde é que ele vai ficar, eh, com as melhores oportunidades e vai simplesmente passar por uma máquina que multiplica esse dinheiro continuamente. Mas, para você entender isso, eu quero que você escute primeiro o que o chefe do Poder Executivo, hoje o atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula, tem a dizer sobre esse tema. Vamos ouvir? Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda. E quem vive de salário paga imposto de renda. Então, abre aspas o que ele disse, eu não sei se chegou com qualidade, ó, o áudio para você, ele disse assim, ó, nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda, e quem vive de salário paga imposto de renda, fecha aspas. Então, veja, não sei com quanto tempo, né, você já tem familiaridade com essa palavra dividendo, mas eu acredito que quando ele falou não paga imposto de renda e paga imposto de renda, acho que na sua cabeça formou dois times, né? Como no jogo de cabo de guerra, né? De um lado tem quem paga e de outro tem quem não paga. Se hoje você observa, né, lá no seu contra-cheque vem descontos, né, INSS, imposto de renda e outros mais, é bem provável que você está na turma de quem está pagando. Mesmo que a sua renda de salário ela não seja tão grande quanto você gostaria, você está pagando, tá? Então, hoje um trabalhador, por exemplo, que tem o salário bruto combinado, tá? De 3 mil reais, ele deixa todo santo mês 26% na forma de imposto de renda, 11% só para INSS, mais 15% só de imposto de renda. Isso significa que você está pagando mais imposto do que os mais ricos que hoje pagam menos de 1,76%. Agora, o que que você tem que fazer para sair desse time que está pagando, tá? Essa quantidade enorme de impostos que com certeza faz muita diferença na sua renda e também traz muita redução
de possibilidades para sua família, para você entrar no time de quem não paga imposto de renda ou qualquer outro tipo de impostos e, na verdade, até recebe. Vamos entender? Então, olha só, o que ele disse sobre dividendo, que é o que a turma que não paga impostos está fazendo, né? Vive disso, segundo ele está fazendo simplesmente isso aqui. Veja se você também está fazendo. Se você não estiver fazendo, lá mais na frente eu vou te contar como você pode resolver essa situação. Essas pessoas têm investido pouco para aumentar cada vez mais as suas fontes de renda, ou seja, elas estão usando o investimento para fazer o dinheiro multiplicar, certo? Esse dinheiro multiplicando, elas podem selecionar a frequência que vão receber e não tem um limite, nem de valores máximos, nem de valores mínimos para receber desses proventos, que é o dividendo, né? São dinheiros que vêm chegando cada vez mais na conta. E quem é que trabalha por esse dinheiro? Não é elas, é simplesmente empresas que já têm bastante cultura, já tem bastante rotina de fazer qualquer dinheiro que apareça lá se transformar em excelentes lucros. São empresas que já enfrentaram diversas crises, já sabem exatamente o caminho das pedras para fazer o dinheiro aparecer. Então, enquanto essas empresas trabalham para esse dinheiro multiplicar, quem investiu simplesmente fica do outro lado aqui, ó, com o telefone na mão, confirmando se o dinheiro chegou ou não. Gostaria de ficar desse mesmo jeito? Então, tem um recadinho para você. Em quanto tempo que chega esse dinheiro? Entre 7 e 60 dias no máximo, tá? Então, pode escolher prazos maiores? Pode, mas o ideal é sempre ficar dentro dessa faixa. Tem mais de 270 empresas hoje que entregam dentro desse período, tá? E mais uma questãozinha é que esses dinheiros que chegam, eles são livres de imposto, ou seja, alguém já pagou esses impostos, no caso as empresas, tá? E você recebendo esse dinheiro, simplesmente você já libera dentro da sua declaração de imposto de renda, mesmo que você não tenha obrigação de entregar a declaração de imposto de renda, acesso a receber restituição, tá? Então, isso aqui é importante para você entender o seguinte, que o processo todo não é tão complicado, não é tão difícil. No dia a dia funciona assim. Você investe um pouco de dinheiro em alguma empresa e essa empresa se compromete com você através de uma proposta formal, tudo organizado, tá? Para que você receba um percentual do lucro dela, tá bom? E esse percentual vai chegar aí conforme algum tempo. Então, tem propostas hoje para 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Imagina só, se você já tem esse dinheiro já reservado para o teu futuro, que você pode contar com ele com dia, data e hora para chegar direto na sua conta, sem burocracia, sem intermediários, sem nenhum tipo de atravessador e livre de taxas, além dos impostos. Tá? E ainda fazer uma renda extra com restituição de impostos. Então, lá no ano 2023, ano passado, quem fez o uso desse tipo de estratégia, tá? De janeiro a dezembro, ele investiu R$ 30 mensais, fazendo, né, uma somatória de 360 no final do ano. Só naquele ano a pessoa já recuperou os 360 investidos, ainda salvou mais R$ 180 diretamente no próprio bolso, né, um lucro a mais, tá? Então, completando aí 500 de recuperação, perfeito? Recebeu 87 recebimentos durante o ano todo, uma média de 7 desses recebimentos por mês, criou renda previsível com um calendário, tá? Dentro do calendário ele já tem o dia certinho que vai cair, se aquela data, por exemplo, vai cair num feriado ou até mesmo no final de semana, esse pagamento muitas vezes é antecipado ou até pago para essa pessoa ainda naquela data, mesmo sendo feriado ou sendo um final de semana. Ou seja, é um dinheiro que você pode contar com ele, tá? Que te dá acesso para você melhorar o seu saldo de dinheiro a restituir. E ainda por cima, cria renda ilimitada por muitos anos. Então, eu peguei aqui só os 15 melhores para você, com base em 3 critérios, tá? Eu coloquei aqui o mais acessível, quer dizer, o mais barato para você começar a investir, que com R$ 30 para você investir em 3, 5, 6 empresas, tá? Olha, o que paga mais rápido e o que paga por anos. Então, só por esses 3 critérios aqui que eu selecionei, eu já consegui chegar aqui para você em várias propostas ao longo do ano 2023, que trouxe todos esses resultados com rentabilidade superior ao que todos os planos de renda fixa e renda variável trouxeram ano passado, e ainda por cima cobriu as perdas inflacionárias, que ficou em 4,72%. Ou seja, aquilo que a inflação corroeu da sua renda, tá? Ainda aqui esses investimentos tapou esse buraco e te deu um dinheiro a mais para você viver. Caso você seja do tipo de pessoa que, eu gostaria de ter aproveitado todas as fontes, né? São 450, sem nenhum tipo de critério,
você teria lançado mão aqui de um investimento de R$ 100 ao mês, de janeiro a dezembro, ou seja, R$ 1.200, tá bom? E esse dinheiro teria trazido para você de retorno, tá? R$ 5.000 já nesse primeiro ano, com capacidade de trazer por mais outros anos e vários valores, tá bom? Então, o único dinheiro investido, ele proporciona para você diversos rendimentos, tá bom? E isso aí permite que você tenha cada vez mais fontes de rendas para você contar, a ponto de você ter mais dinheiros a receber do que boletos para pagar. Show de bola, né? Agora, se ninguém nunca te contou isso, sabe por quê? Porque existe hoje, não só dentro do Brasil, mas fora dele também, um enorme interesse em manter determinadas informações escondidas. Por quê? Se todo mundo fica sabendo que tem esse poder e que pode usar ele a seu próprio favor aqui, ó, ao toque de um ou dois botões na tela do seu telefone, tá? Lá no conforto de sua casa mesmo, lá no seu sofá. Ok, através de uma conta de investimentos e uma conexão de internet, sabe o que vai acontecer com muitas profissões? Vai deixar de existir, porque não vai ter profissionais interessados em desempenhá-las. Então, enquanto houver pessoas que estão interessadas nas suas profissões, o sistema vai continuar funcionando, não só dentro de uma cadeia de profissionalismo, mas também existe uma cadeia aqui de pagamento de impostos. Por quê? Porque para alguém ficar cada vez mais rico, tá? Dentro do sistema atual, entende-se que alguém tem que perder. O problema é que não tem que ser assim. E para isso ser a realidade, não tem mais que ser desse jeito, você tem que usar o seu poder pessoal e usar ele a seu favor o quanto antes. Por quê? Porque se você hoje tem um celular, se você tem conexão com a internet de qualquer lugar que você estiver, então é possível que com R$ 30, tá? Ou até um pouco mais, se você preferir, tá? Você comece a mudar a sua realidade financeira. Sabe o que que não é possível você fazer? É você ignorar esse seu potencial e simplesmente continuar enchendo o dinheiro, enchendo o bolso de dinheiro dos outros, ao preço de deixar o seu cada vez mais vazio. Então, investir é o que proporciona enriquecimento. Por quê? Porque o dinheiro que você já consegue, ele precisa ser multiplicado. Por quê? Porque senão você vai ficar sempre na turma do que corta, corta, corta gastos, e o tempo todo está ali preocupado. Será que eu vou ter dinheiro suficiente para o mês que vem? Vivendo de um salário após o outro? E se alguma coisa acontecer, você sempre está naquela corda bamba da insegurança. Ai, o que que eu vou ter que fazer? Eu não sei. E está sempre ansioso, preocupado, irritada, né? Então, calma. Para você melhorar a sua vida financeira, simplesmente existe um passo a passo muito prático, muito simplificado, que não precisa você ficar aqui o dia inteiro na frente de uma tela, né? Deixando de fazer outras coisas que são importantes para você. Tá? Então, porque a legislação tributária já define o que que é funcional. Você só tem que deixá-lo trabalhar a seu favor. E é isso que eu quero te ajudar a fazer, porque é isso que eu tenho feito durante vários anos, ajudando inúmeras pessoas que vinham de situações financeiras absolutamente caóticas, difíceis de lidar, muitas vezes tão travadas que parecia que o melhor era simplesmente desistir. E não era esse o fim, tá? Então, muitas vezes, fazendo pequenos ajustes, você já consegue uma excelente transformação. E é isso que eu quero te dar aqui. Eu quero te ajudar a transformar a sua conta bancária numa máquina de receber cada vez mais notificações de dinheiros chegando para você, tá? Para você viver cada vez mais tranquilo nos seus próximos 7 até 60 dias, vendo cada vez mais dinheiro chegar e tendo dinheiros a receber com maior quantidade, não só de vezes, quanto também de valor que ultrapassa, inclusive, o que você tem de boletos a pagar. Então, sabe aquela eterna luta, né, entre o que você recebe versus as contas que você tem a pagar? Dessa vez, quem vai perder é os boletos. Topa? Aceita o desafio? Então, se você aceita o desafio, vamos ver o que, quem já passou pelo meu atendimento tem a dizer? Oi, pessoal. Meu nome é Luana. Eu passei pela análise da Poliana e venho aqui recomendar porque ela é incrível. E se você está buscando respostas para os seus problemas, procura ela que você vai encontrar. Tá bom? Obrigada. Tchau. Fala pessoal, eu me chamo Rafael e o recado é para você que investe em renda variável, ações, dólar ou índice e precisa estar com os impostos em dia, mas assim como eu, não tem muito saco para gerar DARFs, fazer declaração anual, então eu venho aqui indicar os serviços da Poliana, uma profissional de altíssima competência e confiabilidade, um preço muito acessível
Então aqui eu super recomendo os serviços dela. Beleza, pessoal? Só entrar em contato com ela aí que o atendimento é top e super rápido. Valeu, abraço. Então é isso que eu tenho feito, é isso que as pessoas têm falado a respeito do que eu entrego aqui, que é uma forma muito mais prática de você fazer investimentos, que você não depende do investimento da moda, daquele portal que diz que investe nisso, naquilo, sei lá mais o quê, e depois chove uma pilha de pessoas através de diversas reportagens ou manchetes dizendo que só tomou prejuízo, só acumulou problemas, e simplesmente, quando você aprende, você não depende. Por quê? Conhecimento te liberta, tá? Te mostra exatamente onde é funcional para você, o que que dentro da sua situação particular, tá? Funciona e o que que não. Então, depois de muitos anos vendo diversas pessoas tentarem fazer o dinheiro multiplicar por conta própria e não tendo nenhum sucesso, eu comecei a entender o seguinte, que isso não era uma realidade só minha e só dessas pessoas. Há diversas pessoas no mundo que eu ainda não tive o prazer de conhecer que está passando por isso. Essa pessoa pode ser você. Infelizmente, enquanto essa situação continuar existindo, saiba, você vai ser sempre escravizado ou escravizada a manter um sistema de impostos que tem a sua justificativa para te cobrar tanto, mas não te entrega nenhum resultado e, infelizmente, deixa você cada vez mais empobrecido ao preço de deixar o bolso de alguém cada vez mais cheio. Então, eu não considero que seja justo que você hoje não tenha alguma chance de melhorar essa situação. Por isso, eu criei uma mentoria que ela é focada em fazer investimentos de maneira descomplicada. Veja bem, hoje existe mais de 270 empresas que entregam para você mensalmente diversas lucratividades. E várias delas você não precisa nem ter R$ 10 para investir. Veja bem, tá? São empresas que se comprometem a te entregar resultados por 5, 10, 15, 20, até 30 anos. Né? Tem algumas delas que cobram um pouquinho a mais para você investir, mas te entrega entre 40 até os próximos 70 anos. Então, todas essas empresas estão aí disponíveis, todos os dias elas estão tentando chamar você para essa conversa. Mas acontece que elas primeiro têm que passar pelo crivo da lei e só depois que você entende as questões legais é que você pode aderir ou não. Então, enquanto esse impasse não é resolvido, nem você lucra e muito menos essas empresas conseguem transformar a realidade em que elas estão em algo ainda melhor. Eu te pergunto, como seria mais simples se você pudesse resolver essa situação e colocar dentro da sua perspectiva o que realmente é funcional ou não dentro dessas propostas dessas empresas, para você ter a chance de fazer um filtro e olhar essa oportunidade que é interessante por essa questão e aquela, essa daqui é boa para mim ou aquela não é por isso ou por aquilo. E veja, quando você tem toda essa avaliação, antes de você colocar o seu dinheiro, inclusive, fica muito mais simples você tomar o poder de decisão. Por quê? Naquela que gera o melhor resultado, de acordo com o seu objetivo, você tem melhores oportunidades de conseguir exatamente o que você pretende. Agora eu te pergunto, você quer ter essa chance? Se você quer ter essa chance de fazer o seu dinheiro dentro do que eu te falei, tá? Multiplicar, como eu te mostrei no extrato bancário, como eu te mostrei na declaração de imposto de renda, os diversos comprovantes, né, da própria Receita Federal de imposto a restituir, ter a ajuda que todas essas pessoas já tiveram, tá? Inclusive dos depoimentos, e fazer o seu dinheiro finalmente crescer e se transformar, tá? Para você em cada vez mais novas fontes de rendimento, então só tem uma chance que eu posso te dar aqui hoje é você ter acesso à minha mentoria de investimentos complicados. Como eu te falei que eu não estava vendendo nada, você deve estar se perguntando, ah, mas agora está vendendo? Calma aí, eu não falei nada sobre vendas. Então, olha só, o que eu estou te dizendo hoje é que eu tenho aqui uma oportunidade exclusiva para você que quer fazer investimentos, tá? Descomplicados, mas você tem a sua circunstância particular, a sua própria situação. Eu entendo que talvez você já tenha feito bastante esforço para melhorar a sua vida financeira. Mas, como, né, no Brasil a educação financeira não é exatamente o assunto mais popular,
tá? Do nosso país, talvez a pauta seja conversar sobre futebol e outras coisas, né? E a educação financeira sempre fica de lado. Então, é bem provável que você está aí lutando do seu jeito, tentando cuidar do seu próprio dinheiro. E talvez você hoje perceba que a sua situação está um pouquinho delicada, está um pouquinho difícil, né? Até para você. Então, sobre isso, é que eu quero fazer um convite agora para você. Veja bem. Essa mentoria, a gente primeiro avalia quem são as pessoas que têm o verdadeiro perfil para poder receber essas informações. Por quê? Porque tem pessoas que até têm muito desejo. O problema é que dentro da situação financeira delas ela ainda não está muito apta, tá? Então, quanto mais complicado tiver a sua vida, mais cheia de dívida e tal, então a gente tem que sentar e verificar se o que a gente pode te entregar realmente vai ser funcional para você. A gente não quer que você perca seu tempo e nem a gente também quer que as nossas informações fiquem, né, depositadas em algum lugar que elas não terão utilidade. Então, veja. Sobre isso, aqui embaixo tem um botão para você se qualificar, tá? Para você marcar o seu horário. Basta você enviar uma mensagem dizendo: Oi, eu quero fazer a mentoria, né? Eu quero fazer a consultoria. A gente vai ligar para você, entender direitinho a sua situação, entender, poxa, o que que a gente pode fazer? Isso e aquilo. Pronto. Mediante essa perspectiva, aí a gente vai te dar um feedback, a gente vai te dizer: olha, escuta, tenta essa realidade. Para a gente hoje te ajudar com a nossa mentoria não é viável, por isso, por aquilo, tá? Então, porque a gente já entendeu a sua situação e pode te direcionar a outras soluções, tá? Que sejam mais compatíveis com o que você hoje esteja buscando e que vai te entregar o melhor resultado. Pode ser que a sua situação hoje já esteja livre de dívidas, esteja bem mais tranquilo, né? E então a gente pode olhar para você e falar, poxa, então você é o candidato ou a candidata perfeita para essa mentoria. Aí sim a gente vai entrar com papo de dinheiro com você. Por quê? Porque até a gente, né, ter certeza que você é a pessoa certa ou não, então a gente não quer que você simplesmente perca seu tempo com a nossa mentoria de investimentos, depois você fala, poxa, não era isso que eu queria, não era isso que naquele meu momento de vida era fenomenal, era o fundamental, certo? Então, sob essa perspectiva, eu quero te fazer esse convite para você clicar no botão que está aparecendo aí embaixo agora e você enviar a mensagem. Eu quero fazer a minha consultoria. E a gente simplesmente vai fazer contato com você e vai determinar aí como a gente pode te ajudar da melhor maneira possível. Perfeito? Para você conseguir já esses resultados. Uma coisa que talvez você esteja se questionando é: será que hoje você vai ter esse perfil? Bom, se você hoje já pagou pelo menos uma única vez durante o ano 2023 o INSS lá no seu salário ou em qualquer outra forma eventual que tenha sido cobrado, se você hoje, nesse momento, tem pelo menos um pouquinho para você investir todos os meses, né? Aqui o mínimo seria R$ 30 para você investir todos os meses, tá bom? De uma forma consistente e contínua. Sim, você é uma pessoa que pode sim se beneficiar. Independentemente do que você faça e quanto de renda você tem, sim, dá para você começar, tá bom? Se você tem algum projeto, se você tem algum desejo que você quer realizar, nos próximos meses, nos próximos anos, você também é a pessoa adequada para receber a nossa consultoria, perfeito? Então, veja, hoje, continuar onde você está é um problema que você pode decidir que é justo você ter, tá? Se você decidir que não é isso mais que você quer, ok, sem problema nenhum, tá bom? Então, aí você vem e faz a nossa consultoria. Ela é gratuita, vai levar só alguns minutos e aqui você já sai com o diagnóstico. Pronto, tá? Se você é a pessoa que tem o perfil certo para a nossa mentoria, o que a gente vai fazer aqui é te mostrar onde está esses investimentos dentro do texto da lei, tá? E aliar isso com essas propostas diversas de várias empresas e transformar a sua declaração de imposto de renda numa super máquina de fazer cada vez mais riqueza para você e também, claro, né, colocar o governo para te pagar impostos. Todos esses efeitos vêm de uma única decisão, que é você se permitir hoje receber instruções sobre como é que esses investimentos funcionam e como eles podem se tornar verdadeiras alavancas de produção de dinheiro para você. Então, se você gostou, tem muito o que fazer, né?
Você só tem que enviar, então, a sua mensagem, tá bom? Então eu fico esperando para poder conversar com você, eu e minha equipe, esperando para conversar um pouquinho mais com você a respeito disso que eu te propus aqui, tá? E que a gente possa encontrar para você o melhor caminho para você melhorar a sua vida financeira de uma vez por todas, tá? E determinar finalmente o que que faz sentido para você ou não, e te ajudar a vivenciar a vida dos sonhos, que hoje só está aqui, né, no plano da sua mente, mas que pode sim virar sua realidade, tá? E não é tão difícil quanto você imagina, fechou? Então eu te espero do outro lado, agradeço o seu tempo aqui e a gente continua essa conversa assim que você marcar o seu horário. Um abraço.